Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Muito bom ano a todos. Ainda vamos a tempo. Hoje é dia de Reis. Para nós foi mais dia de Presidente da República, não é? Para alguns de nós que estivemos lá em Belém. Belém está sempre presente nos nossos pensamentos. E vamos iniciar estes trabalhos com um primeiro ponto de declarações políticas. E para a primeira declaração política tem a palavra o Sr. Deputado João... mas há um anúncio. O Sr. Deputado João Oliveira, peço desculpa. A Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha não me tinha informado que há um anúncio para fazer antes de tudo isto. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. É anunciar a entrada do projeto de resolução 1543 da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República para a deslocação do Presidente da República a Moçambique. Muito obrigada. Muito obrigado. Devo dizer, por uma questão de lealdade, porque o Sr. Presidente da República há bocadinho informou, em geral, todos aqueles que estávamos a almoçar que não poderia ir a esta deslocação, porque, segundo foi dito, não é? O Covid atingiu fortemente as entidades do Estado de Moçambique, mas de qualquer maneira temos que votar porque da mesma maneira que o Covid aparece, pode desaparecer. Enfim, tenhamos esperança. E então, agora sim, dou a palavra com todo o gosto ao Sr. Deputado João Oliveira, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor. Gosto de retribuir com o uso da palavra. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o país precisa de soluções para os problemas nacionais. Precisa de soluções que garantam o aumento geral dos salários para todos os trabalhadores, como uma emergência nacional, incluindo o aumento do salário mínimo, mas também dos restantes salários que nos últimos anos não subiram ao mesmo ritmo. O país precisa de soluções para salvar o Serviço Nacional de Saúde, reforçando a sua capacidade de resposta em vez de a substituir pelo negócio da doença, contratando mais profissionais para o SNS, garantindo-lhes melhores remunerações e carreiras, criando incentivos à sua fixação nas zonas onde é maior a sua carência e investir em infraestruturas e equipamentos modernos e tecnologicamente avançados. O país precisa de soluções para garantir as condições de vida digna aos reformados e pensionistas depois de uma vida inteira de trabalho. Isso exige o fim das penalizações das reformas e um aumento geral que abranja todas as pensões. O país precisa de soluções que garantam os direitos dos pais e das crianças, designadamente a gratuitidade das creches a todas as crianças, como um fator de confiança para que as jovens famílias tomem a decisão de ter filhos, contrariando o déficit demográfico que assombra o futuro nacional. O país precisa de soluções para defender o direito à habitação das jovens famílias que não lhe conseguem aceder, mas também a quem vê a sua habitação ameaçada pelo aumento incomportável de rendas ou por processos de despejos selvagens. O país precisa de soluções, essas soluções existem, foram propostas pelo PCP e podiam até já ser uma realidade. Isso não acontece porque o PS preferiu juntar os seus votos aos votos de PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega para as rejeitar. Só nos últimos 2 anos foram 108 projetos de lei e centenas de propostas apresentadas pelo PCP nos orçamentos do Estado, rejeitadas pelo alinhamento do PS com a direita. O país não precisava de eleições, precisava de soluções, mas o PS preferiu colocar a ambição da maioria absoluta à frente das necessidades do país. Recusando as soluções apresentadas pelo PCP, recusando repetidamente sair das suas posições iniciais, o governo PS impediu que o orçamento fosse aprovado de forma a poder ir para eleições fazendo-se de vítima. Como é que se explica que em plena pandemia o governo PS tenha recusado medidas concretas de reforço do SNS e da sua capacidade de resposta ou medidas para travar o aumento das rendas de casa e dos despejos? Como é que se explica que o governo PS tenha recusado as soluções de reforço da proteção dos desempregados, de recuperação do poder de compra perdido pelos reformados ou de revogação das normas laborais que fazem caducar os contratos coletivos dos trabalhadores e impedem a subida dos salários? Os apelos à maioria absoluta que o PS tem repetido nas últimas semanas respondem a estas perguntas, confirmando que o PS não cria soluções, cria eleições. O PS recusou todas essas soluções
mas Portugal precisa delas hoje e continuará a precisar delas após as eleições de dia 30, seja qual for o seu resultado. Mas o resultado destas eleições não é indiferente para o caminho que o país seguirá. A questão que está colocada ao país é garantir o progresso e contrariar os objetivos do grande capital, de agravamento da exploração, das injustiças e desigualdades, da canalização dos fundos públicos para os lucros e dividendos que saem do país para os paraísos fiscais. É impedir as maiorias absolutas, os blocos centrais ou outros arranjos criados para promover a injustiça e o retrocesso. A questão que está colocada aos portugueses no próximo dia 30 é a de saber se o PS tem sucesso no seu plano para a maioria absoluta ou se o povo português recusa essa maioria absoluta do PS e reforça a CDU. A consequência de haver uma maioria absoluta do PS, todos sabemos qual é. O PS ficaria de mãos livres durante 4 anos para fazer a política que bem entendesse, incluindo o alinhamento com PSD, CDS e os seus sucedâneos. Se, pelo contrário, o povo recusar essa maioria absoluta e reforçar a CDU, o caminho que fica aberto é o caminho do aprofundamento das conquistas e avanços dos últimos anos, é o caminho da política alternativa e da convergência com todos aqueles que estão interessados em concretizar as soluções necessárias ao país. A arrogância com que o PS reclama hoje a maioria absoluta como única solução e fecha a porta às convergências que antes dizia defender por serem benéficas para o povo, só pode ter uma resposta pelo povo português. Uma resposta que negue a maioria absoluta e reforce a CDU como força decisiva da convergência que faz falta para que haja resposta aos problemas nacionais. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a perspectiva que hoje apontamos ao povo português é a que sempre temos apontado, sobretudo nos momentos mais sombrios e de maior incerteza e dúvida quanto ao futuro nacional. É a perspectiva de que há soluções e há saída para os problemas e que é com a luta dos trabalhadores e do povo, com a luta dos democratas e patriotas, com a resposta às suas justas reivindicações, anseios e aspirações, que se constrói esse futuro de democracia, liberdade, igualdade e justiça social. Foi com essa perspectiva de esperança e confiança que apontámos o caminho para a derrota da política do SPEC e do Pacto de Agressão da Troika e para afastar PSD e CDS do governo em 2015, quando o PS já tirava a toalha ao chão e se preparava para os deixar governar por mais 4 anos. Foi com essa perspectiva de esperança e confiança que, ao longo dos últimos anos, vencemos as resistências do PS ao aumento dos salários e pensões, aos manuais escolares gratuitos e às creches gratuitas, à redução do preço do passe dos transportes e a tantas e tantas outras medidas que milhões de portugueses valorizam pelos impactos positivos que tiveram nas suas vidas. É com essa perspectiva que afirmamos hoje que é possível um futuro melhor, porque é na luta dos trabalhadores e do povo que assenta a nossa esperança e confiança. Disse. Obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Vamos prosseguir com a intervenção do Grupo Parlamentar do CDS e do Sr. Deputado Miguel Arrobas, por favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nesta primeira declaração política de 2022, começo por desejar a todos um bom ano novo. Um ano que continuará certamente a trazer-nos muitas incertezas e desafios, mas como referiu o Sr. Presidente da República, este deverá ser um ano para virar a página. Há cerca de 2 anos separámos com a pandemia de Covid-19 e escuso-me a repetir os verdadeiros tormentos que todos temos vindo a passar desde então. Mas não me escuso a repetir o espanto do CDS por verificarmos que o Governo pouco aprendeu e que, em vez de agir antecipadamente, continua quase sempre apenas a reagir. Em vez de definir estratégias com sentido e eficazes, o Governo continua a lançar medidas avulsas, descoordenadas e que desorientam as pessoas. Em vez de ter apostado fortemente numa política de comunicação eficaz, continuamos a assistir a declarações e contra-declarações que mais não fazem do que confundir a população. E em vez de ter cumprido as promessas feitas no início da pandemia, o Governo continua a empurrá-las com a barriga, tentando fingir que os problemas não persistem. Felizmente, nem tudo correu mal. Se houve um processo que decorreu com sucesso foi o da vacinação. Mas agora que estamos perante a variante Omicron, menos grave, é certo, mas muito mais transmissível e que já representa quase 90% das infecções em Portugal, quando já se sabe ainda que a dose de reforço é essencial, não compreendemos como é que o Governo não avança massivamente com a vacinação desta dose e está a fazê-lo a um ritmo muito mais lento.
As pessoas abaixo dos 60 anos que trabalham e têm de sair de casa todos os dias não tiveram ainda acesso ao reforço da vacina. É determinante acelerar este processo. E é de lamentar que a pandemia continua a ser geradora de profundas desigualdades sociais em consequência da inação, da falta de planeamento e da falta de estratégia do Governo. Como é que se justifica que continuemos a ver diariamente serviços de urgência lotados por pessoas que, não conseguindo ter resposta através de cuidados de saúde primários ou nem do SNS 24, tenham como única alternativa de recorrer às urgências dos hospitais para tratar uma simples dor de garganta, uma febre ligeira, um pingo no nariz ou para fazer um teste de Covid? E como é que se admite que os doentes não Covid continuem a ser deixados para trás, vendo-lhes permanentemente negado o direito constitucional ao acesso à saúde? E que justificação existe para que, quase 2 anos da promessa do Primeiro-Ministro em atribuir 600 mil computadores para as aulas online, até hoje não se saiba quantos foram distribuídos? Só se sabe que as escolas e os alunos não os têm. Como se justifica que se continuem a fechar escolas e a isolar turmas sem que os alunos do ensino público possam ter acesso a aulas online, enquanto que nas escolas privadas as têm? Ainda durante esta semana de contenção, podemos mais uma vez assistir a esta desigualdade. Afinal, para o Governo, podemos concluir que a educação não é para todos. O CDS repudia com a maior veemência esta postura socialista. Por fim, não podemos deixar de chamar a atenção para outra questão demasiado séria. Segundo os especialistas ouvidos ontem na reunião do Infarmed, cerca de 10% da população pode vir a estar confinada no dia das eleições legislativas. Não é a primeira vez que temos eleições desde que estamos em pandemia, já tivemos presidenciais e já tivemos autárquicas. Há mais de 2 meses que sabemos que no final de janeiro os portugueses serão chamados a votar. A variante Omicron foi detectada em Portugal no fim de novembro e logo se soube que a sua transmissibilidade é muito superior às anteriores variantes. Como é que ao dia de hoje ainda há tantas incertezas sobre como vai ser o processo de votação para as pessoas em isolamento? Como é que só agora é que o Governo pede pareceres para saber se estas pessoas poderão ou não ir votar? Como é que só agora a DGS está a equacionar reduzir para 5 dias o período de isolamento? E isto quando ainda esta semana foi atualizada a norma relativa aos isolamentos, reduzindo-os para 7 dias. Como é que querem que as pessoas percebam se num dia o isolamento é de 10 dias, no dia seguinte passa a ser de 7 e logo a seguir divulga-se que afinal até pode vir a ser de 5? Quais são os critérios científicos que fundamentam estas decisões que só parecem ser tomadas em cima do joelho? O que vai o Governo fazer? Lavar as mãos como Pôncio Pilatos e deixar nas autarquias a responsabilidade de resolver este problema? Suspender os isolamentos no dia das eleições? Mas se as pessoas puderem sair de casa para exercer o seu direito constitucional a votar, por que motivo não podem sair de casa para ir trabalhar? E se os jovens de 18 anos também puderem sair de casa para exercer o seu direito de voto, por que motivo não podem sair de casa para ir às aulas e assim aceder ao seu direito constitucional à educação? Qual é a coerência? Como é que querem que as pessoas percebam isto? O CDS considera inaceitável que não tenha sido já definida e divulgada uma estratégia clara para garantir que todas as pessoas poderão exercer livremente e em segurança o seu direito de voto. A democracia é uma conquista do qual o CDS muito se orgulha e não abdica de a defender. É absolutamente inaceitável que um português que esteja ele onde estiver, se veja impedido de votar por pura negligência do Governo, que não acautelou atempadamente as medidas que, como era previsível, poderiam ter de vir a ser tomadas. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, termino como comecei, que 2022 seja um ano de virar a página. Que seja o ano em que os estudantes consigam aceder, sem limitações, ao seu direito à educação. Que seja o ano em que os cidadãos consigam aceder, sem preconceitos ideológicos, ao seu direito à saúde. Que seja o ano em que os portugueses não se vejam impedidos de aceder ao seu direito de voto. Que seja o ano em que o país, consciente e livremente, decida não repetir mais um governo de desgraça socialista. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Arrobas. Possivelmente será a última reunião que eu presido com Vossa Excelência a discursar, mas apesar de ter estado aqui durante pouco tempo, queria lhe dizer que apreciei sempre a sua atitude e o seu nível de intervenção e desejo-lhe as maiores felicidades pessoais e políticas. Tem a palavra o senhor deputado, a senhora deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, funcionários da Assembleia da República aqui presentes, assim como a comunicação social, aproveito para desejar a todos os votos de um bom ano e, acima de tudo, com muita saúde e capacidade de resiliência. Continuamos a viver em Portugal momentos muito difíceis. Esta crise sanitária trouxe uma perda ainda mais assinalável de rendimentos e qualquer pessoa que vá hoje ao supermercado sabe que, mesmo com mais dinheiro no bolso, acaba por trazer menos alimentos. Desde aí, mais de 400 mil pessoas caíram abaixo do limiar da pobreza, com a agravante de quem mais perdeu foi quem já menos tinha. Ao contrário do que alguns demagogicamente proclamam, 1/3 das pessoas que vivem em situação de pobreza em Portugal são trabalhadoras e a maioria tem vínculos estáveis e salários certos ao final do mês. Situação mais marcada também em algumas regiões do nosso país, como o Algarve, em que o Governo continua a ignorar que a região, a par de outras, vive apenas da sazonalidade e nunca teve um plano de sustentabilidade ao longo de todo o ano. Assim como também o Governo tem ignorado e continua a ignorar que as pessoas com escolaridade até ao 9º ano foram os grupos mais afetados por esta crise e que a falta de estratégia para o ensino profissional nos impossibilita a ter técnicos intermédios especializados no mercado de trabalho. Por outro lado, o Governo continua também a ignorar as famílias monoparentais, em particular as mães que têm a seu cargo filhos e que precisam de creches gratuitas e de mais apoio à conciliação entre a vida familiar e laboral, como também aqui tantas vezes alertámos para esta dificuldade e das pessoas que mais são afetadas pela pobreza e pela vulnerabilidade social. O Governo tem continuado a ignorar a crescente pobreza das famílias, onde um dos 2 adultos tem 65 ou mais anos. Estas pessoas são os nossos pais, as nossas mães, os nossos avós, os nossos tios e tias. São aquelas pessoas que no cotidiano se cruzam com todo e qualquer um de nós e que tantas vezes não têm sequer dinheiro para ao longo de toda a semana poderem assegurar 2 refeições por dia, ou seja, para poderem comer e viver dignamente. E se as medidas de proteção extraordinárias implementadas pelo atual Governo conseguiram atenuar o aumento da pobreza, foram, não tenhamos dúvidas, claramente insuficientes. Percebemos a incerteza do vírus que enfrentamos, mas não que não se adotem medidas contraditórias. Ora abre, fecha hoje, é preciso certificado, amanhã teste, e qual teste? Teste à porta, sem ser à porta, as filas intermináveis para os testes, sem qualquer clareza na comunicação com a população. O PAN tem defendido desde o início a importância da testagem gratuita. Foi das primeiras coisas para a qual alertámos o Governo. E já deveríamos estar numa fase em que, inclusivamente, os autotestes também seriam gratuitos, em qualquer parte do país, de forma universal, para que todos tenham acesso à testagem de forma fácil e mais. Era a única maneira que tínhamos de travar as cadeias de transmissão da Covid-19. Mas como também existe mais vida para além da pandemia, e esta não pode ser esquecida, já devíamos estar na fase em que os clínicos de medicina geral e familiar podiam voltar a dar resposta aos seus doentes e não apenas à Covid-19. A somar a esta crise, também a democracia continua a enfrentar múltiplos desafios, como é o caso do próximo ato eleitoral, já aqui à porta, mas não sabemos ainda que soluções vão ser adotadas para evitar que cerca de 500 mil de pessoas não deixem de votar. Também não conseguimos engolir a falta de transparência, que é coberta da urgência dos contratos públicos, nomeadamente aquilo que se tem passado na correria da atribuição de contratos de prospecção e concessão do lítio, isto mesmo antes de se atribuir nesta Casa o poder de veto aos municípios, reinou naquilo que tem sido o final desta governação. Continua a política de esburacar o país, sem qualquer respeito pelas pessoas e pelo património natural. Os governos, aliás, os sucessivos governos ao longo dos anos, aplicaram mal os fundos recebidos da União Europeia. E Portugal tem hoje uma oportunidade única para o país de tentar pensar a médio e longo prazo, não numa visão de curto prazo. Porque num contexto em que os fundos europeus, por via do PRR, da PAC, do Portugal 2030 e do REAC, vão permitir ao nosso país dispor de 52 mil milhões de euros, estes fundos, cada cêntimo deste dinheiro, tem de servir as populações, a regeneração do nosso património natural e a preservação da biodiversidade. O PAN garantiu a existência de um portal de transparência precisamente para a execução do PRR, para que se possa acompanhar a sua aplicação e a sua execução, e para que não volte a acontecer o que ano após ano, décadas após décadas, os portugueses vêm afinal a descobrir. Veio o dinheiro, foi mal aplicado ou foi até desviado, não foi fiscalizado e os problemas do país continuam por resolver.
É o caso das ETAs por todo o país, a falta de tratamento dos resíduos, da poluição do ar, da falta de coragem para diminuir as emissões e combater as alterações climáticas. É o caso da pobreza energética e do desconforto que as nossas famílias continuam a sentir em casa. É o caso da confrangedora falta de planeamento do território, da falta de proteção da paisagem e da biodiversidade. A falta também de combate aos incêndios de forma eficaz, de uma inércia na gestão florestal, das praias poluídas e por aí fora. E pior, a falta de combate sério à corrupção, que todos os dias nos entra casa adentro e que todos os anos rouba ao país mais de 18 mil milhões de euros. É aquilo a que o PS e o PSD nos têm habituado, os dois partidos que têm alternado no poder. E num momento em que se parece avizinhar um novo bloco central, é fundamental lembrar que isto não será positivo para o país. Nem isso, nem uma maioria absoluta. E certamente também não será positivo um Chega, que ameaça direitos fundamentais e que elogia uma ditadura e que manteve pessoas na pobreza. Por outro lado, temos também uma iniciativa liberal, que através do seu liberalismo quer acabar com a escola pública. A saúde, as prestações sociais, profundamente assente na ideia de crescimento infinito, esquecendo-se que o planeta é finito. Isto enquanto insistimos ao conservadorismo de algumas forças, como o CDS ou o PCP, que nos impedem avançar em matérias civilizacionais. É fundamental a este tempo, senhoras e senhores deputados, que Portugal evolua civilizacionalmente no combate às alterações climáticas, mas acima de tudo também naquilo que é o reforço da nossa democracia. E isso não se faz com mais do mesmo. Faz-se mudando de forma disruptiva aquilo que tem sido o sistema instalado. Obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra a senhora deputada Mariana Silva, dos Verdes, por favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o cansaço acumula-se e os dias continuam incertos com os números elevados de infectados pela nova variante Omicron. A população portuguesa está de novo confrontada com a incerteza. Os especialistas indicam que a situação se encontra a evoluir favoravelmente, uma vez que as linhas vermelhas, internados e internados em unidade de cuidados intensivos, continuam em valores considerados moderados, em função dos valores elevados da vacinação. E apesar de não termos sido apanhados desprevenidos, continuamos a assistir a problemas graves dos locais de trabalho, com os trabalhadores com medo de serem despedidos e ficarem infectados. Os trabalhadores da cultura enfrentam outra vez o cancelamento dos espetáculos. O comércio, a restauração, o turismo estão reféns das novas medidas. O teletrabalho e a conciliação com a vida familiar volta a causar problemas na vida de muitas famílias. Os profissionais da chamada linha da frente estão exaustos. Infelizmente, as promessas de que tudo mudaria não passaram disso mesmo, de promessas. Tendo em conta a elevadíssima transmissibilidade da variante Omicron do vírus Covid-19, consideramos que se colocam as mesmas necessidades que os Verdes abordaram desde o início da pandemia. É urgente o reforço do Serviço Nacional de Saúde, fixando profissionais com melhores salários e melhores condições de trabalho, sobretudo no que diz respeito aos cuidados primários, reforçando igualmente as equipas de saúde pública, as equipas dos centros de vacinação, as equipas de saúde mental. É necessário assegurar o acompanhamento próximo de quem está infectado e dos que são obrigados ao isolamento. Os profissionais de saúde continuam sobrecarregados e os discursos de agradecimento não são suficientes para que sintam que o seu esforço, a sua entrega, seja valorizada. Não obstante a notável resposta à pandemia, há hoje uma emergência no Serviço Nacional de Saúde, onde se abrem, a cada dia que passa, novas brechas, novos buracos que o podem fazer ruir. Uma emergência na resposta à Covid-19 e na resposta a toda a restante atividade continua a ser marcada por falta de meios. E, claro, aí estão os grupos económicos com interesses no negócio da saúde a esfregar as mãos de contentes e os seus amigos nos partidos da direita e nos comentários da comunicação social a dar aquele apoio amigo para abocanharem mais uma fatia do orçamento. Foi este sentido de emergência que o PS não quis ver quando nos empurrou para eleições antecipadas. Os Verdes têm também alertado para a necessidade de se reforçar os transportes públicos, uma vez que os trabalhadores e as pessoas que deles dependem continuam a viajar amontoados, em condições que não garantem a segurança sanitária de cada um.
Ontem, na reunião com os especialistas do Infarmed, voltou a ser referida a necessidade de se ter lotação limitada nos transportes para que as pessoas possam cumprir as regras do distanciamento no momento em que convivemos com uma variante tão contagiosa. Mas para cumprir estas regras, que já se deveriam ter enraizado no dia-a-dia de cada um de nós, são precisas respostas eficientes em todo o transporte público coletivo, terrestre, fluvial, marítimo e ferroviário. O Governo vai dizer-nos que isso exige grande investimento e não ajuda às contas certas. Sabemos disso. Mas as contas que nos interessam, em primeiro lugar, são as contas que as pessoas fazem à vida de cada vez que têm de decidir entrar no metro, no comboio ou no autocarro sobrelatado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos aqui deixar ainda a convicção que não podemos permitir que o surto epidémico impeça alguém de votar. A Administração Eleitoral deve assegurar todas as medidas no quadro da lei para que no dia das eleições ninguém fique privado da liberdade desse direito de voto. Senhoras e senhores deputados, hoje foi confirmado que dia 10 retomam as aulas. Consideramos que é indispensável evitar mais atrasos nas aprendizagens dos estudantes e valorizamos a alteração das medidas que diziam respeito ao isolamento desnecessário. Não podemos esquecer que os prejuízos que estamos a causar às crianças e aos adolescentes portugueses são difíceis de quantificar. Durante estes meses, muitas vezes ouvimos falar da necessidade de ouvir a ciência. Ouçamos então a ciência no que diz respeito aos efeitos perniciosos na saúde mental de crianças e jovens, estes longos períodos de isolamento e ausência de contacto social. E, senhores deputados, uma vez que falamos sobre as escolas, não queremos deixar passar a oportunidade para manifestar o nosso espanto perante a preocupação e as promessas correspondentes que o PS revelou nos últimos dias quanto à colocação de professores. Os factos são conhecidos. Estamos a 4 meses do início das aulas e há milhares de professores sem trabalho e milhares de alunos sem professores. Há professores do Norte que são colocados a Sul e vice-versa. E há professores em todo o país que ficam a dar aulas a centenas de quilómetros de casa. O PS tirou da cartola a promessa de que vai agora alterar o concurso de colocação de professores, para que não andem com a casa às costas. Como vai fazer? Não diz. Quando vai fazer? Não diz. Mas agora vale tudo. E também não diz, e é isso que mais nos intriga, porque é que essa preocupação não esteve presente de todas as vezes que surgiram propostas do PEV nesta Assembleia, optando por não resolver a situação. Propostas para compensar os professores pelos custos de que tal situação induz ou propostas para a criação de regras justas para os concursos docentes, dando resposta às necessidades das escolas. Sim, propusemos um apoio extraordinário para professores deslocados a mais de 50 km de suas casas. O PS chumbou sempre. No debate do Orçamento do Estado de 2022, nem sequer aceitou que essa proposta fosse a debate. Sejamos sérios. O Primeiro-Ministro que ameaçou demitir-se porque a Assembleia da República ia decidir devolver aos professores direitos que lhe foram roubados. Nunca quis responder aos professores. Palavras leva-as o vento, disse. Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, por favor. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a crise política que estamos a viver, que obrigou o país a desviar a sua atenção ao maior combate das nossas vidas, exigindo desfocar a luta que estava a ser feita em nome de uma geração, pelo controle da crise sanitária, não era incontornável. E, em boa verdade, nunca devia ter ocorrido. Mas, apesar da complexa situação de saúde pública, os sinais de recuperação económica são consistentes. O país está no pelotão da frente no arranque do crescimento económico em 2021. A dívida pública continua a cair. O investimento público deverá acompanhar o enorme dinamismo do investimento privado. O desemprego é dos mais baixos da Europa. Os rendimentos dos portugueses têm crescido e as políticas públicas tiveram um efeito positivo na manutenção da capacidade produtiva e na robustez empresarial através do reforço da sua capitalização. Mas é a irresponsabilidade dos que chumbaram o Orçamento de Estado,
pode impedir de acelerar uma nova era que os nossos concidadãos aguardavam com enorme ansiedade e introduziu um desalento inusitado, fazendo recuar a esperança que estava a ser construída com bases sólidas e, sobretudo, com meios extraordinários. Portugal inteiro conhece os responsáveis desta infeliz circunstância. Sabem quem são os que saíram do barco à primeira oportunidade, abandonando os portugueses sem dó nem piedade. Sabem quem são os que ensaiaram uma dificuldade inultrapassável para também sair. E sabe os que nunca estiveram verdadeiramente com o país, mas sempre à espreita de um momento para que a instabilidade os favorecesse, mesmo que prejudicasse os portugueses. Inventaram 30 por uma linha, construíram cenários mirabolantes e enredaram-se em conflitos sucessivos, mas quase sempre distantes do interesse do país. Sr. Presidente, Portugal, nos últimos anos, conheceu o período de maior crescimento económico desde a democracia. Ultrapassou os difíceis tempos da austeridade, demonstrando que as contas certas são compatíveis com o crescimento e com uma agenda social robusta. O superávit das contas públicas, a redução da dívida e as boas previsões orçamentais que tiraram o país do procedimento de déficits externos deram o reconhecimento internacional que permitiu financiar a economia a um custo mais baixo e enfrentar os desafios da Covid-19. Os portugueses passaram a confiar no governo, como aliás explicou a revista Forbes para justificar os bons resultados no combate à pandemia. As políticas passaram a servir as empresas e as famílias. Os jovens ficaram em Portugal e os recordes no investimento estrangeiro e nas exportações mostram a bondade de uma nova era com uma nova estratégia política. Hoje, vale a pena lembrar que, em vez de oferecer à Europa um pacote de redução de 600 milhões nas pensões dos portugueses, que, aliás, o atual líder da oposição chegou a afirmar sobre a negociadora-mor desta abordagem, a doutora Maria Luísa Albuquerque, que se estivesse no seu lugar fazia igual ou pior, mas, em vez disso, negociamos um plano de recuperação e resiliência, assegurando os meios para defender os portugueses e potenciar a nossa capacidade produtiva. Sr. Presidente, deixamos para trás os tempos do inferno diabólico das políticas que puniam, derrotavam e humilhavam português atrás de português. Por isso, é preciso que todos assumam as suas responsabilidades. O PS tem orgulho num trajeto onde lutamos ao lado dos portugueses e enfrentamos a maior crise que temos memória. Neste momento, a menos de um mês das eleições, continuamos sem baixar os braços e, com o mesmo sentido patriótico, associamos-nos às preocupações do Sr. Presidente da República. É preciso virar a página da pandemia e é preciso estabilidade e previsibilidade. O PS construiu um legado de estabilidade em torno de António Costa, minimizando arrufos constitucionais, respeitando os órgãos de soberania e partilhando decisões com o mais alto magistrado da República, sem exuberância e com elevado sentido de Estado. Com isto, mostrou a relevância e a utilidade de um perfil dialogante e construtor de pontes, mas, ao mesmo tempo, destruidor de intrigas palacianas. O PS, com António Costa, derrubou muros aparentemente intransponíveis, sempre por um bem maior, o bem-estar dos portugueses. Os resultados hoje são óbvios, por isso o país sabe que não é o momento de arriscar em aventuras. Os portugueses sabem que o caminho é estreito e a alternativa protagonizada pelo líder da oposição não assegura a estabilidade nem dá confiança na construção de um Portugal moderado e progressista. As nuvens de retrocesso civilizacional, radicalização e austeridade programática acompanham os passos do atual PSD, cujo líder não hesita em se transvestir em porta-voz da suposta bondade de um programa quase feudal de um dos partidos da política portuguesa. O país, sabemos todos, precisa de estabilidade e capacidade governativa, mas esse anseio não se alcança com alguém que abusa do conflito, do autoritarismo ou, não menos importante, da inexperiência governativa. O líder da oposição, há que dizer, está comprometido com uma agenda que derruba a prudência, ignora a força da moderação e desvaloriza princípios conquistados pelo Estado de Direito que todos ajudaram a erguer. Com tudo isto, ameaça colocar Portugal aos pés de um caminho pautado por posições que representam um retrocesso e por modelos de governo que introduzem instabilidade e imprevisibilidade. Senhores deputados, Portugal enfrenta um desafio ímpar. Vai a votos para eleger um governo, mas onde o maior partido da oposição claudicou aos pés dos princípios, deixando aos portugueses o PS como a única solução moderada e progressista e com garantias de estabilidade. A única que evita riscos e aventuras e proporciona a estabilidade de 4 anos que Portugal tanto precisa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Castro Pereira. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD o Sr. Deputado Nuno Carvalho, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, Srs. Deputados. É fundamental ter decisões que coloquem o país como prioridade no momento em que ainda precisamos superar a pandemia e os efeitos que a mesma causa na saúde, economia e em vários outros setores da sociedade. E neste momento, e neste contexto, é essencial perceber que o esforço coletivo dos portugueses para vencer a pandemia tem representado avanços que nos aproximam cada vez mais do regresso à normalidade. Mas, por um lado, a adesão dos portugueses à vacinação aumentou a capacidade do país para resistir à pandemia, é evidente que o não planeamento das doses de reforço, como o PSD alertou no final do verão, foi uma decisão do Governo que diminuiu a capacidade do país de resistir à pandemia. O esforço dos profissionais de saúde no combate à pandemia foi crucial, mas a resposta do Governo foi curta ou inexistente face aos alertas lançados por estes mesmos profissionais. Aliás, a Sra. Ministra da Saúde até exigiu, neste Parlamento, mais resiliência aos profissionais de saúde do Centro Hospitalar de Setúbal. Ou seja, ouviu o apelo e quis ripostar em detrimento de querer compreender o que representa a admissão de 87 diretores no Hospital Essencial para o Distrito de Setúbal. Mais tarde, Marta Temido pediu desculpa aos médicos a quem exigiu mais resiliência, porque admitiu que estavam no limite e era impossível exigir mais. Mas o que a Sra. Ministra da Saúde não percebeu até hoje é que não exigiu apenas mais resiliência aos profissionais de saúde, exigiu também mais resiliência aos doentes que não são diagnosticados nem tratados porque o Serviço Nacional de Saúde está no limite, como alertam os próprios profissionais do setor. E de nada servirá pedir desculpas às pessoas a quem hoje se falha com o tratamento, nem outras a quem hoje se falha com o diagnóstico. Alexandre Lourenço, Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, afirmou: "O que mais choca é saber que há hoje pessoas a viver com cancro e que a doença não foi diagnosticada." Eu sublinho. Pedir a médicos que estão no limite da sua capacidade de trabalho para serem mais resilientes é o mesmo que pedir aos doentes para serem mais resilientes. E no futuro, nada servirá um pedido de desculpas deste Governo. A primeira demissão no Centro Hospitalar de Setúbal ocorreu em agosto. O diretor da obstetrícia do Hospital de Setúbal, Pinto de Almeida, já tinha alertado em fevereiro de 2020, antes da pandemia, para a situação crítica que se vivia devido à falta de profissionais. O alerta foi seguido pela demissão do diretor clínico e o alerta foi seguido pela demissão de 87 médicos. E mais tarde houve o alerta dos diretores que se demitiram em Braga, Santa Maria e Faro. Este é o resultado de um Governo que tem mente fechada para investir no Serviço Nacional de Saúde, mas mantém a boca aberta para dizer que o defende. Os alertas dos profissionais de saúde não foram ouvidos. E a razão pela qual foram ignorados também reside na visão e decisão de António Costa, que em julho de 2021 anunciava mais uma ilusão, que a libertação total da sociedade ocorreria a seguir ao verão. E com o suposto fim anunciado da pandemia pelo Sr. Primeiro-Ministro, em forma de libertação total, o Serviço Nacional de Saúde já não seria tão necessário. Esta mesma declaração de libertação serviu também de fundamento para o Governo dispensar o planeamento atempado das doses de reforço até ao final do verão, com a consequente desmobilização dos centros de vacinação. É óbvio que nem em Portugal, nem em qualquer outro Estado de Direito, um Primeiro-Ministro não retira nem concede total liberdade à sociedade. Mas o que foi dito em junho foi um claro sinal de um secretário-geral do PS que acha que a ameaça é perder as eleições e se esquece que a verdadeira ameaça ainda é a pandemia e os efeitos devastadores que provoca no país, muito particularmente na saúde, no emprego, no aumento do custo de vida. No mesmo verão, durante o mês de junho, enquanto António Costa anunciava a libertação total da sociedade e apontava para previsões de crescimento de 9% da economia, um estudo da OCDE, publicado exatamente nesse verão, indicava que em Portugal o PIB per capita ainda vai demorar quase 3 anos para regressar aos níveis da pré-pandemia. E o nosso país será o terceiro mais lento do grupo dos mais desenvolvidos. O Primeiro-Ministro quer declarar-se vitorioso no combate à pandemia, mas uma autodeclaração de vitória é errada.
não só porque a pandemia e os seus impactos ainda não terminaram, mas também porque quem vence a pandemia é o esforço coletivo dos portugueses, não é António Costa. O confinamento foi um esforço coletivo de grande sacrifício para os portugueses, não foi uma ordem de António Costa. A vacinação ocorre devido à mobilização do país e não porque António Costa mandou os portugueses vacinarem-se. A atitude correta do Governo seria focar-se nas decisões que habilitem o país a superar a pandemia. Por isso, se o Governo queria reclamar méritos hoje, tinha de saber tomar decisões no passado. Declarar o fim da pandemia depois do verão não foi sequer uma má decisão, foi uma previsão errada. Os desafios que o país enfrenta não permitem que a governação continue sem decisões firmes e se mantenha ao sabor da maré, à espera de ventos que possam superar da esquerda ou à espera de ventos que possam superar da direita. À espera de ventos que possam superar da esquerda ou direita, claramente é deixar um país à deriva. E todo o esforço realizado pelos portugueses merece ser correspondido por um governo que saiba decidir. Numa pandemia é natural haver dúvidas, mas não há margem para indecisões, porque só querer decidir quando está certo é o mesmo, de facto, que não se decidir. E este é a grande marca deste Governo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Joana Mortágua, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, comecemos pelo que é novo, pela novidade. A descida da idade da reforma provocada pela mortalidade excessiva associada à pandemia vai fazer com que muitos professores antecipem também a idade da sua reforma. A conclusão é que vai ser necessário contratar mais professores no próximo ano letivo do que aquilo que estava previsto. E esta acaba por ser mais um pau numa engrenagem já frágil que é a falta de professores na escola pública. E é sobre isso que o Bloco de Esquerda vem aqui novamente falar. As razões da falta de professores na escola pública são complexas. É uma combinação explosiva de envelhecimento da classe docente, de desvalorização da carreira e de precarização dos professores mais jovens, que têm vindo a criar uma bomba relógio. A depreciação dos professores nas escolas, da sua autonomia, da sua especialidade e a da retribuição justa do seu trabalho corresponde à falta de reconhecimento social que é necessária para atrair novos profissionais. O processo é palpável, é concreto e é perigoso. Ninguém se devia encostar à proteção de um passado em que a desvalorização dos professores foi deliberada e calculada a partir da Avenida 5 de Outubro, onde costumava estar instalado o Ministério da Educação. É evidente que houve aqui muita gente que se enganou e que perdeu o controle da situação. Não pretendemos fazer arqueologia e, por isso, vamos cingir-nos aos factos mais recentes. Em 2012, o anterior ministro Nuno Crato afirmava numa entrevista que havia professores a mais e que era inevitável reduzir o número de professores. E é justo reconhecer que se esforçou por isso. O Tribunal de Contas identificou que entre esses anos letivos de 2010 e 2015, a redução do pessoal docente alcançou 21%, em especial devido à quebra de contratados, ou seja, dos professores mais jovens. A memória é útil, mas há quem possa achar que Nuno Crato estava inquinado por excessos troiquistas, mas para isso está cá Rui Rio, para insistir na ideia, já em 2019, de que temos professores a mais. A realidade desmentiu e no ano letivo de 21-22, no segundo mês de aulas, já faltavam 691 professores nas escolas de todo o país. Havia disciplinas, muitas disciplinas, em que os alunos não tinham docente e muitas delas continuaram assim no primeiro, no segundo e no terceiro período. O problema é estrutural, é sistémico e tende a agravar-se. A questão, e agora salto para o Partido Socialista, é saber por que razão o Governo não fez nada para o evitar.
E nesta matéria é espúria a conversa de que o Bloco de Esquerda ou outro partido qualquer partilham responsabilidades na inação do ministro Tiago Brandão Rodrigues. Sucessivos alertas, propostas, negociações, projetos de resolução e projetos de lei foram ignorados ou chumbados pelo Partido Socialista. E mesmo quando o Parlamento aprovou um projeto que obrigava o Governo a negociar com os sindicatos, em vez de cumprir, aquilo que o Governo fez foi requerer a sua inconstitucionalidade. Há anos que os sucessivos governos do PS prometem estudos sobre a sustentabilidade da carreira docente, mas nunca saíram daí. Os estudos foram a desculpa para a inação em relação aos problemas óbvios. É uma proposta requentada para todas as ocasiões, mas completamente desacreditada por um ministro que ainda no ano passado considerava que a falta de professores eram necessidades pontuais e garantia que o sistema estava oleado e a funcionar bem. Gostava de vos dar uma ideia deste sistema oleado, uma ideia conhecida, mas que foi renovada por uma reportagem de outubro passado. Essa reportagem contava a história de duas professoras do Algarve, a Tânia Monteiro e a Patrícia Silva. A Tânia Monteiro dava aulas em Lagos, alugou um quarto por 350 euros e foi expulsa antes do final do ano letivo para que o senhorio alugasse o seu quarto a turistas. Esse caso lembrou-a de uma colega que tinha ido viver para um parque de campismo, exatamente pelo mesmo problema. Esta professora vai de Almancil a Aveiro. À espera tem um marido e 2 filhos com 10 e 11 anos, mas não consegue todas as semanas ver a família, porque é professora do primeiro escalão, ganha 1.100 euros e o dinheiro não chega para ir a casa todos os fins de semana. Terminou o curso em 2004 e continua precária. Patrícia Silva tem de pagar para trabalhar. Tem 40 anos, é professora de Educação Física, ganha 633 euros, tem um horário de 13 horas e paga pelo quarto 250 euros, fora as despesas. No ano passado, passou por 4 escolas diferentes, na da Maia, em Castro Daire, na Lourinhã e em Lisboa. Faltam professores por muitas razões, mas isto não significa que não haja soluções. Alterar a norma travão, fazer uma vinculação extraordinária, apoiar professores como a Patrícia e a Tânia Monteiro, que têm que se deslocar nos transportes e na habitação, reconhecer direitos aos professores com horários incompletos, diminuir a dimensão dos quadros de zona pedagógica, rever a formação inicial, permitir a progressão na carreira, são apenas algumas das soluções propostas pelo Bloco de Esquerda e, até agora, negadas pelo Partido Socialista. No fundo, senhoras e senhores deputados, faltam professores porque o Governo faltou ao país e faltou à escola pública. Esta novidade de que a alteração da idade da reforma veio acelerar esse processo demonstra apenas que o Governo não estava preparado para enfrentar esta falta de professores, não tomou medidas estruturais, não tomou medidas imediatas, não respondeu como era preciso e, portanto, agora não tem capacidade para responder perante uma inevitabilidade. Faltam professores porque o Governo falhou ao país e à escola pública. Esta é uma herança que não partilhamos. O Bloco de Esquerda cá estará, previsivelmente, na defesa dos professores e da escola pública, como sempre esteve. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, o senhor deputado André Ventura comunicou agora à mesa que tinha requerido para fazer uma intervenção neste período e nesta ordem do dia. Acontece que a informação que nós temos é que não tem direito a fazer essa intervenção porque já utilizou esse tempo na última Comissão Permanente. E, portanto, vamos passar ao segundo ponto da ordem do dia. Sr. Deputado André Ventura. Sr. Presidente, obrigado. O que eu peço, Sr. Presidente, é que os serviços que sabem bem o número de intervenções e o regimento da Assembleia da República não deixem entrar na ordem do dia uma coisa que não está na ordem do dia. Mas peço-lhe para ser rápido, faz favor. Bom, desculpe, pede-me para ser rápido, mas eu tenho direito a falar. Portanto, pede-me para ser rápido, mas eu uso o tempo que eu precisar aqui para falar. Portanto, há uma ordem do dia em que o Chega está inscrito para falar. E o Sr. Presidente diz agora que não há direito a isso. Não, mas estava na ordem do dia. Peço desculpa, mas a ordem do dia que eu tenho aqui não está cá. Bom, mas, é a intervenção do Chega. Desculpe lá. E, portanto,
Eu penso que isto Está não é aqui para a haver... senhora secretária Ó, Sr. Maria Presidente, Luz eu penso- Gozinha agora a dizer-me uma segunda informação, que é de que houve um lapso dos serviços mas e que, houve um portanto, o senhor deputado tem direito a falar. Agora, eu não sou obrigado Claro que nem não, a Sr. saber que há um lapso dos serviços quando me apresentam uma lista de Sr. Presidente, intervenções que é igual ao que os senhores têm eu e penso- que não está, e, portanto, vou-lhe dar a palavra sem mais demoras, porque o lapso terá sido dos serviços e da mesa. ó, Sr. Presidente, Faz favor de começar, então. quem não é Faz responsável... favor. Quem não é responsável, de certeza, é o partido Faz político, favor, não é? faz favor de começar os seus minutos. Lamento muito, a responsabilidade é evidentemente da mesa e, em última análise, do Presidente da Assembleia da República, mas é um facto que os serviços, se foi uma coisa que foi pedida há 48 horas, tinham tido todo o tempo para comunicar à mesa aquilo que não foi comunicado, e por isso é que foi distribuída a todos os senhores deputados, inclusivamente ao senhor deputado André Ventura, a lista dos intervenientes para as declarações políticas em que não está o Chega. Faz favor, senhor deputado, pode começar com os meus pedidos de desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço-lhe. Penso que esta sessão, que é a última sessão desta legislatura, não serve para um diálogo entre o Chega e o Sr. Presidente da Assembleia da República, e muito menos o Chega pode ser penalizado por qualquer erro que tenha sido feito. O Chega, em devido tempo, pediu uma declaração política, foi isso que foi facultado, e assim foi informado esta manhã de que teria uma declaração política. Assim sendo, a vamos fazer. Todos vimos um polícia a ser agredido nas ruas de Lisboa nos últimos dias. Um cidadão impunemente à solta, a agredir um polícia sem qualquer caráter e sem qualquer sentido de justiça, sem qualquer medo das consequências. Foi atrás dele, perseguiu e ainda chamou outros para poder ajudar à festa. Um cidadão que andou no meio das ruas de Lisboa a atacar a Polícia Municipal e teve que ser detido pela PSP. É bem o sinal e o símbolo de como a geringonça deixou o país ao longo dos últimos anos. Polícias milhares pelo país todo sentem-se desautorizados, sentem-se sem força legal para atuar. E a cara, a expressão e a família daquele homem é bem a expressão do país que temos hoje em muitas forças e em muitos corpos de nossa administração pública. A falta de autoridade, o sentimento de impunidade gritante que existe entre bandidagem e aqueles que querem fazer a justiça. No Comando Metropolitano de Lisboa, 3 polícias são agredidos todos os dias, perante a passividade de um Parlamento que não é capaz de aumentar as penas que merecia pôr essa bandidagem na cadeia durante muitos e muitos anos. Mas não. Humanismo por um lado, mãozinhas a abanar para a outra, e continuamos todos aqui a fazer um bocadinho o mesmo que fizemos nos últimos anos. A juntar a isto, e com o aval do PCP e do Bloco de Esquerda, há suicídios em Portugal muito acima da média da União Europeia. Todos os anos, polícias suicidam-se nas suas esquadras, sem qualquer apoio do Estado às suas famílias e sem qualquer apoio do Estado àqueles que nos deviam proteger. Vergonha de Assembleia da República, que conseguiu passar anos e anos com maioria de esquerda no Parlamento, sem dar o apoio àqueles que prometeram apoiar aqueles que nos defendem. Faltam médicos, faltam professores, faltam técnicos operacionais, faltam adjuntos. Dito pela esquerda, que aprovou 6 orçamentos do Estado do Partido Socialista. E nós olhamos para isto à direita e dizemos, têm razão. Não, não têm razão. Foram vocês que aprovaram 6 orçamentos do Estado que permitiram que menos médicos ficassem no Serviço Nacional de Saúde, que menos polícias existissem em zonas como Borba, Reguengos, Beja e Évora. Foram vocês que permitiram que hospitais como o do Barlavento Algarvio e outros nunca fossem construídos. E agora vêm aqui, a 20 e poucos dias das eleições, dizer faltam professores. Faltam professores. Se o país não risse lá fora, certamente acharia graça a esta trágica comédia de casamento entre o Partido Socialista e os seus aliados da extrema-esquerda. Agora, a esquerda quer fugir às suas responsabilidades. Mas eu tenho uma má notícia para vocês. Faltam muito poucos dias para as eleições. E o país e o povo português não se vai esquecer daquilo que foram 6 anos de governação à esquerda, com deterioração do Serviço Nacional de Saúde, com destruição do emprego e da economia, com muitos homens e mulheres deste país, restaurantes, bares, discotecas, que hoje sabem que vão ter que estar fechados durante mais 2 semanas, sem quaisquer apoios,
com 6 orçamentos de Estado aprovados por vocês. Eis o país que deixamos à beira das eleições. Um país com uma esquerda a querer fugir das suas responsabilidades, mas a dizer sempre que está disposta para um novo acordo, logo que venham as eleições. O poder, sempre o poder. O cheiro a poder é demasiado grande para que percebam que é ao país que devemos a primeira responsabilidade e é aos portugueses que devemos a maior lealdade. Mas à direita cabe um grande desafio nestas eleições. A direita que não pode voltar a ser a direita de cortar pensões a quem menos tem. A direita que não pode ser a de cortar salários, nem a direita de cortar nos serviços fundamentais do Estado. Tem que ser a direita de descer impostos. A direita capaz de fazer verdadeiramente uma ruptura no sistema político em Portugal e de ter a coragem, pela primeira vez, de dizer aos portugueses que vai fazer uma coisa: acabar com metade dos cargos políticos em Portugal. É isso e é para isso que esta direita, forte e maioritária, pode concorrer. Os portugueses gastam por ano um valor muito acima da OCDE em cargos políticos. O debate que se quer fazer sobre a regionalização vai-nos pôr a pagar ainda mais cargos políticos neste país. No tal país que tem 27 mil membros de freguesia, 6 mil deputados municipais, mais de 2 mil vereadores, querem agora trazer deputados regionais, governos regionais e coisas parecidas. Meus amigos, o tempo não é de dar dinheiro aos políticos. O tempo é de dar dinheiro aos portugueses. O tempo é de dar dinheiro à classe média, que está depauperada por esta pandemia. O tempo é de devolver dinheiro aos setores que foram afetados por esta pandemia. É àqueles idosos que escolhem entre comida na mesa e medicamentos pagos ao final do dia. É aos restaurantes que não têm dinheiro para pagar aos funcionários. Aos pensionistas que não conseguem sobreviver ao fim do dia. Aos agricultores que o PCP ignorou e esqueceu no Alentejo e no Algarve. A todos esses, é agora a direita que tem que ser a voz de esperança nessa reconstrução. Não basta sondagens elevadas e valores a caminhar para o poder. O nosso compromisso tem que ser com os portugueses. E nesta última sessão plenária, nós temos o dever de dizer que uma maioria de direita não serve por ser maioria de direita. As palavras não trazem comida para a mesa, nem medicamentos para os portugueses. A maioria de direita tem que ser para fazer de uma vez por todas as reformas que Portugal precisa. Nos últimos anos de António Costa, fomos ultrapassados pelo Liechtenstein, pela República Checa e por países que ainda há uns anos nem linha do comboio tinham. O que é que a direita tem a dizer sobre isto? Que país temos para prometer àqueles que votaram em nós e que querem uma voz de esperança? É o mesmo de sempre ou é um caminho diferente? Da nossa parte, isso é muito claro. A ruptura é para ser feita agora. Colocaram-nos na história a possibilidade de o fazermos pela primeira vez. Ou agarramos essa oportunidade, ou vergonha de nós, e deixaremos o poder na mão da esquerda e da extrema-esquerda durante muito mais anos. E os portugueses não nos perdoarão por isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos entrar no segundo ponto da nossa ordem de dia, que é o debate político com a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, requerido pelo PCP. Peço ao Sr. Deputado André Ventura, que já acabou o seu tempo de intervenção, agora para se calar. Sr. Deputado, pode calar-se um pouco? Muito obrigado. Tem a palavra para o debate político com a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, requerido pelo PCP, a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra. Os trabalhadores e os reformados do nosso país precisam de soluções para os seus problemas, mas o Governo opta por não as concretizar. As promessas eleitorais que o PS veio agora fazer para 2025 contrastam com as opções que o Governo faz. O Governo faz promessas para 2025, mas recusa as soluções que podiam e deviam ser concretizadas agora. O cotidiano de centenas de milhares de trabalhadores do nosso país continua profundamente marcado por uma realidade de baixos salários, de precariedade, de horários desregulados, de cortes nos direitos que o PS não quer combater. Fica aquém do necessário e possível o aumento do salário mínimo nacional para os 705 €, especialmente quando já dispararam os preços da energia, do gás, do combustível, dos bens alimentares e das rendas.
Ao mesmo tempo que o PS estaciona nos 705 € o salário mínimo nacional, oferece benesses ao patronato, nomeadamente ao grande patronato, pagando um prémio de 112 € por cada trabalhador a ganhar o salário mínimo, uma autêntica promoção de baixos salários, sobretudo quando se sabe que a maioria dos trabalhadores que recebem o salário mínimo são trabalhadores dos grandes grupos económicos, dos setores da indústria e da distribuição. A valorização geral dos salários é inseparável de 3 medidas concretas: do aumento do salário mínimo nacional para os 850 € num curto espaço de tempo, e o PCP propôs um caminho para se atingir esse valor em 2023, o fim da caducidade da contratação coletiva para que também no setor privado os salários subam e para que subam os salários médios, a valorização dos salários na administração pública, nomeadamente com aumentos salariais que vão para lá dos valores da inflação, e com a revisão da tabela remuneratória única para que não haja cada vez mais trabalhadores com as suas remunerações ultrapassadas pelo valor do salário mínimo. O aumento geral dos salários é uma emergência nacional hoje, no presente, para resolver agora e não para chutar para 2025. Senhora Ministra, a precariedade é uma praga que alastra no nosso país. Erradicar a precariedade é um caminho inadiável. Garantir estabilidade no vínculo e no emprego. Garantir dignidade. É preciso combater horários desregulados, assegurar horários dignos e tempo para viver, tempo pessoal e familiar. Reduzir o horário de trabalho para as 35 horas para todos os trabalhadores. Estes problemas que são sentidos por centenas de milhares de trabalhadores têm soluções e o PCP tem apresentado essas soluções. O Governo faz promessas para 2025, mas recusa acabar com a precariedade e rejeita medidas para a vinculação efetiva dos trabalhadores que respondem a necessidades permanentes, como fizeram quando, dando dito por não dito, rejeitaram a proposta do PCP de combate à precariedade que inicialmente tinham aprovado. Mais uma cambalhota a favor do patronato. Porque é que o PS opta para atirar para daqui a uns anos a resolução de problemas que precisam e que podem ter uma resposta agora? Senhora Ministra, os reformados e os pensionistas não têm um aumento extraordinário de 10 € porque o PS não quer. O Governo tem todos os instrumentos necessários para, já este mês, as pensões serem pagas com os mais 10 € no seu valor. E se os aumentos extraordinários dos últimos anos tiveram lugar por ação e persistência do PCP, derrotando inclusive resistências do próprio PS em diferentes momentos, hoje fica claro que o PS, que pode aplicar esse aumento, não o faz porque não quer. E foi o próprio Primeiro-Ministro que admitiu em novembro que esse aumento podia ser feito, apesar de agora dizer o contrário. Explique, Senhora Ministra, aos reformados porque é que o PS não lhes quer assegurar o aumento dos 10 € já em janeiro, sabendo-se que o podia fazer mesmo com um orçamento em duodécimos. E, Senhora Ministra, a situação que se vive hoje nos lares, com surtos e carência de profissionais, confirma que o Governo fez mal em não querer dar ouvidos ao PCP quando propusemos a constituição de equipas profissionais permanentes na Segurança Social para acorrer a estas situações. A opção do Governo de criar equipas temporárias e equipas de precariedade para estas instituições não resolveu o problema. Foi um penso rápido que nem para a altura serviu. A realidade demonstrou o erro dessa opção do Governo. Vão ainda corrigir esse erro ou vão insistir nele? Por fim, Senhora Ministra, a questão de financiamento das medidas Covid, que deve ser assegurado por transferência do Orçamento do Estado. No Orçamento do Estado de 2021 estavam inscritos 647 milhões, mas em novembro de 2021 o impacto total das medidas já era de mais de 2 milhões. Qual é o valor em dívida à Segurança Social? Mesmo para terminar, Sr. Presidente, o Governo já transferiu para a Segurança Social os mais de 1.400 milhões que estão neste diferencial ou está a preparar-se para que sejam os descontos dos trabalhadores a pagar pelo Governo? Muito obrigado. Peço aos serviços para apresentarem o quórum desta reunião, para podermos registar-nos para esse efeito. E tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo. Nós agradecemos o agendamento deste debate nesta fase tão exigente da vida política nacional, porque ele permite um balanço do que foi feito, do trabalho feito ao longo dos últimos anos, ao nível das políticas sociais e laborais. Estes foram anos de avanço e são, por isso, anos que orgulham o Partido Socialista. Depois de anos de cortes, de anos de empobrecimento, de enfraquecimento do Estado Social,
o Partido Socialista liderou uma alternativa social e política maioritária no país, que trocou a austeridade pela solidariedade, o medo pela esperança. Nós fizemos-lo em muitas áreas. Aumento generalizado das pensões e dos salários, reposição de rendimentos, carreiras e direitos, aumento de prestações sociais e criação de novas prestações, medidas que evitaram o desmantelamento do Estado Social, melhoria das condições e das pensões de quem trabalhou uma vida inteira, reforço da autoridade para as condições de trabalho, recuperação da economia, queda histórica do desemprego, crescimento, convergência. Isto foi importante em Portugal, mas também na Europa, mostrando que era possível um modelo alternativo ao dos ortodoxos e, com isso, ter mais sucesso e melhores resultados. Depois desta primeira fase, veio a pandemia. Veio a pandemia e com ela veio a maior crise de saúde pública da nossa era e a maior queda da economia que já vivemos. A devastação social e económica da pandemia foi evitada porque o Partido Socialista estava no governo, porque agimos como comunidade, porque não aceitamos uma sociedade como outrora, de uns contra os outros. Nós tivemos um Estado forte na crise sanitária e um Estado forte na proteção dos rendimentos para evitar a crise social, com centenas de medidas que deram uma resposta firme e rápida, algumas delas, aliás, recuperadas estes dias nas novas semanas de contenção. Teletrabalho, layoff pago a 100%, suspensão das contribuições, prorrogação de prestações sociais, isolamento profilático pago, subsídios de assistência a filhos e a netos, apoio para acompanhamento de filhos menores, apoio a trabalhadores de serviço doméstico, apoio aos trabalhadores independentes, apoio aos empresários em nome individual, apoio aos sócios gerentes, apoio às IPSS, apoio aos cidadãos em situação de sem-abrigo, moratórias bancárias, etc, etc, etc. Com estas e outras medidas, nós conseguimos preservar empregos, empresas e rendimentos. E, ao contrário da resposta da direita a outras crises, conseguimos fazê-lo recuperando já os níveis de desemprego para o melhor dos números do pré-pandemia. Para tudo isto foram precisas opções e financiamento. E foi por isso que a dotação do Orçamento da Segurança Social cresceu 5,2 mil milhões de euros entre 2015 e o ano passado. 5,2 mil milhões de euros. Porque nós governamos para melhorar a vida das pessoas. Nos últimos 6 anos foram criados 500 mil de empregos, ao mesmo tempo que o salário mínimo, que a direita não queria aumentar, subiu 32%. Nos últimos 6 anos, a percentagem de pessoas em risco de pobreza e de exclusão social baixou de 26,4% para 20%. Ou seja, em apenas 6 anos, 1 em cada 4 pessoas que estavam em risco de pobreza deixou essa condição, mesmo em ano de pandemia. Foram retiradas 700 mil pessoas da condição de pobreza ou exclusão social e a privação foi reduzida de 9,6% para 4,6%. Tudo isto tem a marca do Partido Socialista. E, portanto, nós temos ouvido muita coisa nesta campanha, mas o que nós não recebemos mesmo são lições em matéria de justiça social, aumentos de rendimentos, nem promoção do crescimento económico. Mas nós não queremos ficar por aqui. Com o sucesso da vacinação, com o esforço de todos, com o esforço da sociedade portuguesa do país, nós conseguimos virar a página, estamos a conseguir virar a página da pandemia e iniciar um ciclo de recuperação económica, obviamente num contexto ainda de enormes incertezas e fragilidades. É por isso que nós queremos avançar com firmeza, com serenidade e não dar um único passo atrás. Pois este era precisamente o caminho de avanço que nós tínhamos no Orçamento do Estado, que os senhores chumbaram nesta Assembleia da República, impedindo, entre outras coisas, o maior investimento de sempre nas prestações sociais e familiares. Mais 7 mil milhões de euros face a 2015. O aumento das pensões, o salário mínimo nacional, que entretanto já aumentamos, a progressiva gratuitidade das creches para todos os escalões, a garantia para a infância, o valor mais alto de sempre para políticas de emprego e de formação profissional, o alargamento do IRS jovem, a valorização dos trabalhadores da administração pública e, entre tantas outras medidas, abrangidas também pela Agenda do Trabalho Digno, pelo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde e pelo Estatuto Profissional para os Trabalhadores da Cultura. Portanto, senhoras e senhores deputados, os portugueses sabem tudo isto e não esquecem. Mas este debate é muito importante, certamente, para reavivar a memória. Lembrando que, em política, todas as conquistas são frágeis. Todas as conquistas são passíveis de retrocessos. Sendo certo que no próximo dia 30 só há uma forma de garantir que avançamos, e isso é mesmo com o voto no Partido Socialista para uma maioria de estabilidade, de progresso e desenvolvimento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Senhora Ministra, eu aproveito este debate para lhe trazer aqui duas preocupações. E uma primeira preocupação tem a ver com o déficit de apoio ao setor da hotelaria, restauração e lazer, como aliás tem vindo a ser dito pelas associações do setor. E, Senhora Ministra, o Governo impôs novas medidas de restrição, em resultado da evolução da pandemia. E a questão muito importante é que o Governo anunciou que iria criar apoios apenas para as empresas que seriam obrigadas a encerrar. E isto, Senhora Ministra, traz-nos aqui um problema novo. Desde logo, estas empresas que estão com prejuízos diários porque foram obrigadas a encerrar ainda não receberam apoio. Mas há um problema novo. É que há outras empresas do setor que, apesar de continuarem a trabalhar, têm prejuízos na sua faturação na ordem acima dos 50%. E para estas empresas o Governo não criou qualquer apoio. E, portanto, Senhora Ministra, já não estamos a falar apenas de apoios curtos, que é como é o caso, não estamos a falar apenas de apoios que chegam tardiamente, como também acontece, mas estamos a falar de setores da atividade que, apesar dos prejuízos na faturação, não têm qualquer apoio. E, portanto, é fundamental que o Governo compense as empresas que são obrigadas a encerrar e as compense de forma rápida, mas também é importante que compense as empresas que, fruto das restrições, sofrem quebras de faturação. E como hoje o Conselho de Ministros esteve a reunir, eu pergunto à Sra. Ministra se tem alguma novidade para estas empresas e que possa dar uma resposta a estes problemas. Uma outra questão que lhe trago aqui, Sra. Ministra, um outro problema, e um problema grave, e um problema estrutural e antigo, ao qual o Governo não tem sabido dar resposta. É o problema da mão de obra, a falta de mão de obra de alguns setores da atividade. É no têxtil, na construção, no imobiliário, no calçado, no turismo. São exemplos de alguns setores, Sra. Ministra, que há anos falam do problema da mão de obra. E o Governo, apesar de várias vezes instado a resolver este problema, nada tem feito. E aqui há dois aspectos fundamentais, há duas vertentes fundamentais. Uma tem a ver com a formação profissional. Nós, PSD, já chamamos a atenção, inclusive apresentamos soluções, porque é necessário que a formação profissional que é dada tenha em conta a relação entre a oferta e a procura. Sra. Ministra, não está a acontecer. Dizem as empresas, dizem organizações de empresas, dizem representantes dos setores da atividade. O que é que acontece, Sra. Ministra? Nós temos um fenómeno que é, há desemprego por um lado e, por outro lado, temos empresas que não conseguem arranjar mão de obra. Portanto, o Governo tem que mudar, deveria ter mudado há muito tempo, como digo, isto é um problema estrutural, pode ter sido agravado com a pandemia, mas é um problema antes da pandemia, e o Governo não cuidou de o resolver, o que põe em causa, sobretudo nesta fase, a recuperação tão necessária das empresas, o que põe em causa a importância da manutenção dos postos de trabalho. E há uma outra vertente no que diz respeito à questão da falta de mão de obra. É que, de facto, é necessário, é fundamental que haja uma política de atração de pessoas qualificadas, uma política de imigração para atrair pessoas para o nosso país qualificadas e que sejam capazes de dar resposta às necessidades das empresas. Senhora Ministra, com uma formação adequada, com uma política de imigração eficaz e que seja capaz, pela eficácia, de dar resposta às necessidades da nossa economia e das nossas empresas, Sra. Ministra, o Governo resolve dois graves problemas. É que vai dar emprego a quem está desempregado e vai dar mão de obra às empresas. E, portanto, Sra. Ministra, eu pergunto, porquê é que o Governo tem chegado até aqui sem dar resposta tão fundamental para ajudar as nossas empresas a recuperarem, sobretudo nesta fase tão difícil? Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda o Sr. Deputado José Soeiro, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra,
nas últimas semanas de dezembro, empresas como a Teleperformance, a Citel, a Manpower e também a banca forçaram os trabalhadores a assinar adendas aos seus contratos a dizer que se dispensavam de receber pagamento pelo acréscimo de despesas no teletrabalho. Nós fizemos uma lei que entrou em vigor no dia 1 de janeiro, que é uma lei que torna imperativo o pagamento do acréscimo de despesas que os trabalhadores tenham por estarem a prestar o seu trabalho a partir de casa. E sabemos que essa lei, que não foi pensada para o momento pandémico, foi pensada para uma circunstância normal, essa lei está em vigor. E até por proposta do Bloco de Esquerda, essa lei prevê a aplicação do princípio do tratamento mais favorável às normas que regulam o teletrabalho. O que é, aliás, muito importante, é um exemplo que devia ser estendido ao conjunto das normas do Código. Mas as normas do teletrabalho estão protegidas por este princípio fundamental do tratamento mais favorável, o que significa que não há nenhuma adenda, nenhum contrato individual, nem sequer um contrato coletivo que tenha força para afastar os princípios da lei. E por isso estas adendas não apenas são inaceitáveis, como são evidentemente nulas. E creio, Sra. Ministra, que era muito importante que o Governo tivesse uma palavra de esclarecimento e que houvesse também um impulso inspectivo nesta área para garantir que a lei que nós aprovamos neste Parlamento, na qual o Bloco de Esquerda se empenhou e que garante maior proteção para os trabalhadores em teletrabalho, que esta lei é respeitada e que nós não aceitamos que as empresas procurem contornar os princípios da lei, fragilizando assim os direitos dos trabalhadores pela não aplicação da lei e por uma certa impunidade que sintam a esse nível. Porque a verdade é que, mesmo quando nós temos leis audaciosas, como foi, por exemplo, a Lei de Combate à Precariedade, a Ação Especial de Reconhecimento do Contrato de Trabalho, que fizemos também neste Parlamento, que melhoramos aqui em 2018, que veio de uma iniciativa legislativa de cidadãos, que ficou conhecida como a Lei de Combate aos Falsos Recibos Verdes, a verdade é que, mesmo quando temos leis audaciosas, o abuso é muitas vezes a regra e a impunidade prevalece com a passividade das autoridades. E, em algumas circunstâncias, diga-se, com a inconsequência do Governo. Nas vésperas do Natal, a administração da Casa da Música dispensou o trabalhador assistente de sala, Hugo Veludo. Sei que o deputado do Partido Socialista, Tiago Barbosa Ribeiro, também conhece a situação da Casa da Música. Ora, nas vésperas de Natal, a administração da Casa da Música despediu o porta-voz dos trabalhadores precários da Casa da Música, trabalhador a falso recibo verde, que tem uma situação laboral que a ACT já disse que era ilegal, que o Ministério Público já disse que era ilegal. O Ministério Público pôs a Casa da Música em tribunal porque a Casa da Música não respeita a lei do trabalho, dizendo que o Hugo Veludo e os seus colegas tinham que ter um contrato de trabalho. O que é que decidiu a administração da Casa da Música nas vésperas de Natal? Mandar o Hugo Veludo para o olho da rua. Só que a administração da Casa da Música, Sra. Ministra do Trabalho, a administração da Casa da Música tem pessoas que são nomeadas pelo Governo. Tem 2 administradores que são nomeados pelo Governo. E eu gostava de lhe perguntar, primeiro, se o Governo se reconhece nesta atitude, ou seja, numa violação por parte da administração da Casa da Música das orientações da ACT e do Ministério Público, e, se não se reconhece, que gestos concretos é que tomou. Porque o que nós sabemos é que há uma conivência dos membros nomeados pelo Governo para esta administração relativamente a esta violação completa das leis do trabalho e esta indecência para com os trabalhadores precários, que são essenciais, porque não existe Casa da Música sem trabalhadores que sejam assistentes de sala. E, Sra. Ministra, queria lhe perguntar como é que considera que podem ser credíveis os anúncios de combate à precariedade quando gestos concretos que seriam relevantes para dar o exemplo não acontecem. E é sobre esses gestos concretos que eu gostaria de interpelar a Sra. Ministra, porque creio que dar o exemplo e termos uma política que não é apenas discurso, mas que se traduz em gestos, em atitudes, em decisões, em tomadas de posição concretas, fará toda a diferença para credibilizar o combate contra a precariedade e fará toda a diferença para que as leis do nosso país não sejam apenas um verbo de encher, não sejam apenas leis escritas, mas que sejam também leis na prática. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Neste debate pedimos falar sobre o aumento do salário mínimo nacional, das promessas também
do Partido Socialista para a criação de 100 mil novas vagas para creche e a gratuidade das mesmas. Podíamos falar também sobre a falta dos cuidadores informais ou dos sucessivos ataques que este Governo fez aos parceiros da concertação social. Mas o CDS, portanto, traz para este debate e vem defender um dos setores que tem sido mais afetado, portanto, pela pandemia, que tem sido constantemente esquecido por este Governo, o terceiro setor, o setor social. Enquanto parceiros ativos no desenvolvimento local, portanto, estas entidades desempenham um papel importante e relevante em cada uma das nossas comunidades e constituem-se como impulsionadoras da coesão territorial, combatendo também a desertificação, promovendo a sustentabilidade dos nossos territórios, onde estão dissediadas, e criando e assegurando a manutenção de muitos postos de trabalho. Sra. Ministra, a economia social é indispensável para garantir a prestação de serviços intergeracionais e também para o futuro do país. Um país onde as famílias tenham mais oferta para creches, um país onde cada idoso pode escolher ficar em casa e ser cada vez mais acompanhado, ou pode escolher ir para um lar e nele encontre boas condições, um país com cuidados continuados de qualidade e próximos e acessíveis, um país onde as pessoas com deficiência não tenham de abandonar as suas terras para encontrar quem cuide delas. É isto que o CDS reconhece que muito, que acabei de dizer, e tantas vezes é assegurado pelas nossas instituições sociais. Sra. Ministra, é urgente a atualização do compromisso de cooperação celebrado com a União das Misericórdias Portuguesas, com a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social e também com a União das Mutualidades Portuguesas, por um mínimo justo de forma a cobrir, pelo menos, o aumento do salário mínimo. Estas entidades, como sabe, Sr. Ministro, enfrentam muitas dificuldades e têm sido agravadas muito pela pandemia, estando muitas delas estranguladas financeiramente. Nós acreditamos que o terceiro setor, e na sua capacidade, muitas vezes chega, e tem chegado antes do Estado, de chegar mais perto do Estado, ou muitas vezes onde o Estado nem sequer chega. Muitas vezes, e mais uma vez as promessas por parte do Partido Socialista, tal como no passado, do aumento do salário mínimo nacional, não têm em conta a urgente e necessária atualização dos acordos de cooperação e, mais uma vez, vai agravar a situação financeira das entidades do terceiro setor, asfixiando financeiramente e economicamente as mesmas. As IPSS, Sra. Ministra, estão estranguladas financeiramente. Não é só necessário atualizar os acordos deste ano, como também é necessário e urgente compensar os valores de 2020 e 2021. Nós não podemos esquecer que as IPSS e os seus custos fixos dispararam, portanto, muito significativamente nos 2 últimos anos. Eletricidade, água, luz, gás, o aumento do salário mínimo também. E o Governo, portanto, o Partido Socialista, continua a ignorar este problema. É urgente, Sra. Ministra, a atualização dos acordos das entidades do terceiro setor e como podem as instituições do setor social cumprir com os seus orçamentos se não têm o mínimo justo dessa mesma atualização. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo PAN a Sra. Deputada Inês Sousa Real, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores Secretários de Estado, Sra. Ministra aqui presente. Muito recentemente, aliás, há cerca de 15 dias, o Governo aprovou finalmente uma Estratégia Nacional de Combate à Pobreza que tardou em ver a luz do dia. Aliás, esta pandemia veio deixar mais de 2,3 milhões de pessoas em situação de pobreza. Falamos de mais 400 mil pessoas que perderam, de facto, os seus postos de trabalho e que estão em situação de desemprego, o que é um número bastante gritante. Estes números são, evidentemente, reflexo de uma sucessiva desvalorização desta matéria de consecutivos governos e, obviamente, não apenas dos últimos tempos, como bem sabemos. No entanto, a existência de uma percentagem tão elevada de pessoas que, apesar de terem emprego no nosso país, não conseguem evitar cair em situação de privação material ou até mesmo de pobreza, deve convocar o Governo para que esta matéria seja uma efetiva prioridade. E isso não passa apenas pela estratégia, mas por mecanismos eficazes de apoio às famílias, de apoio também às empresas. E aqui há 2 questões incontornáveis. Por um lado, o aumento do salário mínimo nacional, mas também do salário médio nacional, porque, na verdade, o que estamos a assistir hoje no nosso país é um achatamento e uma aproximação entre estes 2 valores. E o PAN nada tem contra o aumento do salário mínimo nacional, muito pelo contrário, defendemos o seu aumento, mas não podemos também não criar mecanismos de apoio às empresas, incluindo que combatam aquilo que veio a acontecer durante a pandemia, que foram os despedimentos coletivos e deixar mais pessoas em situação de precariedade, sob pena de facto, não conseguirmos acompanhar as médias europeias e, em Portugal, as famílias continuem a trabalhar apenas para pagar impostos e não para conseguirem viver com qualidade de vida e pior ainda, de saírem da situação de pobreza em que se encontram. E, nesse sentido, Sra. Ministra,
gostaríamos de perceber porque é que não se fez nenhuma alteração à lei que travasse estes despedimentos coletivos que vieram a acontecer, porque é que não se pugnou por uma maior fiscalização e mais. Há um aspecto para o qual o PAN já alertou sucessivamente e que a lei também não foi alterada, que tem a ver precisamente com as indemnizações e com o facto de, em caso do despedimento coletivo, o trabalhador, se quiser impugnar o seu despedimento, não pode, neste caso, manter a indemnização do seu lado, tem que prescindir da mesma, o que o deixa ainda numa situação de maior vulnerabilidade, seja porque tem pela frente todo um processo laboral, seja porque não tem qualquer depois apoio e continua nesta situação. Por outro lado, Sra. Ministra, uma das questões que também gostaria de aproveitar para lhe colocar prende-se com o Serviço Nacional de Saúde. É que não podemos continuar a pedir às pessoas que vistam a camisola, mas depois termos, por outro lado, denúncias de que enfrentam o incumprimento de leis, dos acordos coletivos de trabalho, que lhes são retirados direitos, nomeadamente a suspensão das regras relativas ao tempo de trabalho ou ao conteúdo funcional. E queremos perceber o que é que está a ser feito para combater esta realidade e que mecanismos estão a ser adotados para prevenir esta situação junto daquilo que são os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde. No que respeita ao apoio excepcional às famílias, nomeadamente os fechos de escolas, chegou também ao nosso conhecimento que foram já descarregados mais de 51 mil formulários para preencher pelos pais e, Sra. Ministra, gostaríamos de saber efetivamente que apoios é que estão a ser dados ou só vamos saber depois quando as empresas nos vierem a dar esses dados, porque são fundamentais para percebermos a real situação. E mesmo para concluir, Sra. Ministra, a questão que lhe gostaria de deixar prende-se com a violência doméstica. Foi aprovada pela mão do PAN, no âmbito do Orçamento de Estado, a licença dos 10 dias para a violência doméstica. Temos conhecimento que apenas 8 pedidos foram dados, concedidos a vítimas de violência doméstica desta licença e, portanto, gostaríamos de saber que mecanismo é que está a falhar para que esta licença não esteja a chegar a todas as vítimas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado dos Verdes, José Luís Ferreira, por favor. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados. Senhora Ministra, digo ao PS o que disser, a verdade é que o Governo teve todas as condições para proceder a um aumento real dos salários em geral e, em particular, do salário mínimo nacional para valores dignos e justos. Mas essa não foi a opção do PS. A opção do PS foi continuar a insistir nos baixos salários, quando, como sabemos, valorizar os salários é distribuir melhor a riqueza que é produzida por todos. A opção do Governo foi perpetuar a injustiça ou a triste realidade que representa o facto de, no nosso país, se empobrecer a trabalhar. Mas mais, o PS teve todas as condições para alterar um conjunto de regras que levaram ao modelo de baixos salários, à precariedade e aos horários de trabalho longos e desregulados. Mas essa não foi a opção do Governo. Aliás, a propósito dos horários de trabalho, recorde-se que o PS, que agora vem falar da semana de 4 dias de trabalho, é o mesmo PS que chumbou as propostas dos Verdes relativas, por exemplo, às 35 horas de trabalho semanal, que chumbou a proposta para os 25 dias de férias para todos os trabalhadores e que chumbou também a proposta para que a terça-feira de Carnaval fosse considerado um feriado nacional obrigatório. E agora vem a falar da semana de 4 dias de trabalho. Ó, Sra. Ministra, a sério? Quanto à precariedade laboral, recorde-se que o PS, ao mesmo tempo que negociava com os partidos à esquerda medidas para promover um combate à precariedade laboral, negociava também com o PSD o alargamento do prazo do período experimental, onde a precariedade é mais impiedosa, para não dizer mais cruel. Mas vamos, Sra. Ministra, às questões que os Verdes trazem para debate e que dizem respeito ao teletrabalho. Ó, Sra. Ministra, como na altura da discussão afirmamos, os Verdes consideraram que podíamos ter ido mais longe no regime de teletrabalho, nomeadamente no que diz respeito à defesa dos direitos de quem trabalha. Ainda assim, é absolutamente imprescindível que os encargos que o trabalhador tem de suportar por estar a trabalhar em casa, esses custos têm de ser considerados custos de produção e, portanto, têm de ser suportados pelas empresas. Sucede que têm surgido muitas dúvidas relativamente à lei do teletrabalho. E uma dessas dúvidas diz respeito ao pagamento do subsídio de refeição, uma medida, aliás, que o PS recusou incluir especificamente na lei. Sucede que estas indefinições ou lacunas não só dificultam a aplicação da lei, naturalmente, como certamente também vão potenciar conflitos que podiam ser evitados. Aquilo que pergunto, Sra. Ministra, é se o Governo pondera tomar algumas medidas rapidamente, no sentido de clarificar as dúvidas e as indefinições que nesta matéria estão instaladas. Por outro lado, Sra. Ministra, nós tivemos a informação que durante esta fase em que o teletrabalho, sempre que possível, é obrigatório por razões que se prendem com a pandemia, tivemos conhecimento que a Autoridade para as Condições de Trabalho tem estado no terreno a fiscalizar esse regime, e ainda bem. Aquilo que pretendemos saber
é se no futuro a Autoridade para as Condições de Trabalho também vai estar a fiscalizar o cumprimento das obrigações das empresas no que diz respeito ao teletrabalho, mas não só, e sobretudo nos direitos de quem trabalha, nomeadamente o seu direito à privacidade e ao direito o trabalhador a não ser incomodado durante ou fora do seu horário de trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Chega, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, começo por falar dos números do desemprego. Portugal conseguiu, no último trimestre, baixar de 6,7 para 6,1. O Sr. Primeiro-Ministro, o seu líder de governo, disse no início do ano que iríamos ter uma das descidas mais significativas do desemprego, mal fossem implementadas as medidas de combate ao desemprego. Em Espanha, o desemprego diminuiu 20%. Em Portugal, diminuiu 0,6%. Como é que pode viver com isso? Sim, sim. Façam as contas de desemprego jovem e vejam a diferença. A ordem dos assistentes sociais está 700 dias atrasada face ao processo legal. Diga lá se é também verdade ou se põe as mãos na cabeça também. Está 700 dias atrasada, de tal forma, o Sr. Secretário de Estado sabe que é verdade, de tal forma que ontem os profissionais ameaçaram fazer uma queixa à Provedoria de Justiça. A Sra. Ministra, que diz que cumpre tudo, está em falha, mais uma vez, com os assistentes sociais, de quem disse que era até um grupo querido. Por isso convinha explicar porque é que a ordem dos assistentes sociais está 700 dias atrasada. Talvez fosse bom hoje aqui no Parlamento dar essa explicação, já que não dá muitas, hoje ao menos podia dar alguma. E finalmente, Sra. Ministra, de jurista para jurista. A Sra. Ministra colocou o teletrabalho com o pagamento de despesas relacionadas com esse teletrabalho. Mas regulamentação nem vê-la. E enquanto... Sim, regulamentação nem vê-la. E hoje, milhares de trabalhadores, milhões... Já excedeu o seu tempo, Sr. Deputado. Vou terminar, Sr. Presidente. Perguntam-se para saber como é que vão incluir as despesas relacionadas com o trabalho desse teletrabalho. Portugal é dos poucos países da União Europeia que não tem uma regulamentação exaustiva em matéria de despesas do teletrabalho. Portanto, diga lá se é verdade ou se é mentira e explique porquê, por favor. Tem a palavra, pelo Governo, a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, por favor. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, muito boa tarde, caros colegas de Governo. Não terei tempo para responder a todas as perguntas, mas procurarei de alguma forma aqui responder ao essencial daquilo que nos foi aqui colocado. Em primeiro lugar, gostava desde logo de fazer aqui relembrar-nos a todos que de facto que nós temos vivido e estamos perante a maior crise sanitária deste século. E Portugal conseguiu recuperar desde 2015 dos efeitos dramáticos da anterior crise iniciada em 2011, quando, todos nos lembramos, os destinos do país foram conduzidos por uma coligação de direita que usou como receita, como todos nós bem sabemos, o corte de rendimentos, o corte de pensões, o congelamento dos salários, como, aliás, assumido na altura como um fator de posicionamento do país e também assumindo também o aumento de impostos como uma forma de resposta àquilo que parecia uma fatalidade sem outra receita possível. Os resultados foram evidentes também, ainda bem que já nos esquecemos. Na altura, o desemprego atingiu níveis históricos, as falências também, as famílias foram atiradas para situações de enorme vulnerabilidade e os jovens foram convidados a emigrar. Ainda bem, Sra. Deputada Clara, que hoje nos diz que temos falta de recursos humanos e reconhece este grave problema, quando na altura nós convidámos precisamente os nossos jovens a emigrar e a irem-se embora. Desta vez, perante uma crise sem paralelo em 100 anos, quando se previa um possível colapso social, económico, de emprego, nós mostramos de facto que era possível uma resposta diferente através de uma resposta coletiva de todos nós. Uma resposta de apoio às famílias, de apoio ao rendimento, de apoio ao emprego, de apoio às empresas, de apoio ao setor social. Criámos apoios extraordinários em tempo recorde, com todas as dificuldades que todos sabemos, mas mobilizando recursos sem precedentes. Garantimos apoios para as empresas manterem emprego, para manter o rendimento das pessoas em isolamento, das pessoas doentes com Covid, para manter o rendimento das famílias com crianças cujas escolas foram encerradas ou as atividades suspensas, para manter o rendimento dos trabalhadores, para manter também e apoiar os trabalhadores independentes, os sócios gerentes, as pessoas mais vulneráveis,
procurando também trazer para dentro do sistema de proteção social as inúmeras situações atípicas que todos percebemos que estavam fora e a descoberto. Tudo isto através de apoios que tiveram de ser criados do zero e implementados em contrarrelógio. Naturalmente, a Sra. Deputada Clara, quando diz que há alguns que ainda foram pagos com atraso, eu pergunto, certamente não foram os criados pelo PSD, porque esses não vêm em atraso, não foram nunca criados na crise anterior e, portanto, esses nem nunca foram sequer colocados no terreno. Nós fizemos isto tudo com responsabilidade e com um enorme espírito permanente de missão ao serviço do país e dos portugueses, sem nunca baixar os braços. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Era muito mais fácil ter dito às pessoas que não havia solução, que o melhor era emigrar, mas não foi essa a nossa resposta nem a nossa solução. De facto, nós demos coletivamente respostas completamente diferentes face às respostas inexistentes dadas durante uma crise anterior, conseguindo também resultados evidentemente muito diferentes. Só no âmbito das medidas implementadas pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, nós tivemos até ao momento metade dos trabalhadores independentes, do total de trabalhadores independentes existentes no país, com apoios extraordinários. Tivemos 1 em cada 3 portugueses abrangidos pelas medidas extraordinárias criadas, 174 mil empresas apoiadas, 4.865 milhões de apoios da Segurança Social, sempre com reforços do Orçamento de Estado para este efeito, e aproveito para responder, Sra. Deputada Diana Ferreira, neste momento foram transferidas este ano do Ministério das Finanças e, portanto, do Orçamento de Estado para o Orçamento da Segurança Social, 1.476 milhões de euros, precisamente para o Orçamento de Estado da Segurança Social, para satisfazer e cobrir as medidas extraordinárias, para que não fosse colocado em causa o sistema de Segurança Social e a sustentabilidade do sistema de Segurança Social. Claramente os resultados têm sido diferentes. Desta vez o desemprego não chegou aos 18%, como aconteceu em 2013. Desta vez a taxa de desemprego, mesmo nos meses mais difíceis que tivemos, não ultrapassou os 8,2% e em plena pandemia conseguimos recuperar os níveis de emprego em menos de um ano, quando na crise anterior, com o governo PSD-CDS, o país demorou 5 anos a recuperar. Neste momento, o desemprego encontra-se em níveis historicamente baixos e mesmo com níveis abaixo da pandemia. Nós baixámos a taxa de desemprego, Sr. Deputado André Ventura, de 12% para 6%. Tínhamos 12% em 2015, neste momento 6,1%. Temos hoje um número recorde de pessoas inscritas na Segurança Social. Temos mais 700 mil pessoas inscritas na Segurança Social face a 2015. O Estado Social tem demonstrado a sua enorme capacidade de agir quando tudo o resto falha, sem baixar os braços. Em vez de penalizar, apoiamos. Em vez de regredir, assumimos riscos. Em vez de retroceder, avançamos em conjunto com confiança. Claramente assumimos que este momento que vivemos tem sido momentos de urgência e de emergência, mas em que assumimos a necessidade de aceleração em investimentos estruturais, e é isso que temos assumido de uma forma permanente, sem baixar os braços. Assumimos a subida do salário mínimo nacional. Obrigado, Sra. Ministra. Tenho que concluir. E assumimos também que nós acreditamos num Estado Social justo, solidário e inclusivo, que cria oportunidades iguais para cidadãos e empresas. É este o nosso presente e o nosso futuro de construção coletiva e de diálogos permanentes. É o nosso compromisso. Connosco, sabem com o que podem contar. Muito obrigado, Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Vamos passar ao terceiro ponto, votações. Temos quórum para isso. E a primeira votação tem que ver com um voto pesar, um projeto apresentado pelo CDS-PP, pesar pelo falecimento de António Badajoz. Tem a palavra para ler este voto a Sra. Deputada Secretária Maria da Luz Rosinha, por favor.
pelo falecimento de António Badajoz. Faleceu a 24 de dezembro de 2021, com 92 anos, o banderilheiro António Badajoz, uma lenda da tauromaquia, considerado um dos melhores banderilheiros portugueses de todos os tempos. António Badajoz foi o nome artístico de António Pereira Cipriano, nascido em Cruz a 22 de setembro de 1922. Banderilheiro, teve a sua alternativa na Praça de Touros do Campo Pequeno, a 9 de setembro de 1949, pelas mãos de Manuel Segarra. Com uma sensibilidade e um profundo conhecimento do touro, António Badajoz foi um gênio do toureiro que influenciou gerações. Teve uma longa carreira, passou pelas grandes praças e feiras europeias e americanas e toureou em Macau e na Indonésia. Integrou as quadrilhas de Manuel dos Santos, Francisco Mendes, José Júlio, José Trincheira, João Branco Núncio, Luís Miguel da Veiga, José João Zoio, Emílio Pinto, Manuel Jorge de Oliveira e Paulo Caetano, entre outros. Junto com o seu irmão Manuel Badajoz, também banderilheiro, fundou em 1950 a Escola de Toureiro de Cruz, que viria a originar o surgimento de prestigiados banderilheiros e matadores nacionais, entre eles Ricardo Chibanga, José Falcão, Parreirita Cigano e Vítor Mendes. António Badajoz despediu-se das arenas do Campo Pequeno a 5 de setembro de 1991. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de António Badajoz, transmitido à sua família e amigos as mais sentidas condolências. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar. Quem vota contra? Sra. Deputada do PAN. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Votam a favor os restantes partidos e deputados e, por consequência, este voto foi aprovado. Estão presentes na galeria vários familiares do falecido António Badajoz. Vamos passar a... Senhora Deputada, por favor. Senhor Presidente, para anunciar uma declaração de voto escrita. Muito bem, fica registado. Vamos votar um projeto apresentado pelo CDS-PP, pesar pela morte de João Maria Abrunhosa Sousa, e é o Sr. Deputado Telmo Correia que vai fazer o favor de ler este voto do Grupo Parlamentar do CDS. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Morreu no passado dia 31 de dezembro, aos 82 anos, João Maria Abrunhosa Sousa. Nascido a 25 de agosto de 1939, em Outeiro de Gatos, concelho de Meda, João Maria Abrunhosa e Sousa estudou na Escola Apostólica da Companhia de Jesus, em Maceira de Câmara, formação que o vai influenciar toda a sua vida. Formado em Filosofia em Milão e em Ciências Humanas na Universidade Católica de Braga, foi professor no Colégio São João de Brito. Para além da docência, dedicou a sua vida profissional também ao serviço público, tendo sido técnico superior na Federação das Caixas de Previdência e técnico superior da Direção-Geral de Alfândegas. João Maria Abrunhosa Sousa foi deputado pelo CDS na Assembleia da República na 2ª e na 9ª legislaturas. Nessa altura, não obstante graves problemas de saúde, nunca deixou de exercer o seu mandato com enorme empenho e brio. Foi também chefe de gabinete dos secretários de Estado do Ensino Superior, da Reforma Administrativa e da Administração Escolar no governo da Aliança Democrática. Presidente da Comissão Política Conselhia da Amadora do CDS, vereador na Câmara Municipal da Amadora de 82 a 86 e ainda deputado municipal na Amadora de 2001 a 2005. Concluída a sua vida profissional, foi presidente da Comunidade Vida e Paz, dedicando-se inteiramente ao serviço da comunidade e ao apoio aos mais desfavorecidos. Democrata cristão convicto, João Maria Abrunhosa Sousa era, desde a fundação do partido, um homem do CDS e por nós todos recordado com admiração. Pelo exposto, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pela morte de João Maria Abrunhosa Sousa, transmitindo à sua família aqui presente as nossas mais sentidas condolências. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Como foi agora afirmado por Vossa Excelência,
à filhas e netos do senhor deputado, antigo deputado falecido, presentes na bancada, a quem eu saúdo expressamente. E vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos agora votar com o projeto de resolução de que eu falei ao início, um projeto sobre a deslocação do Presidente da República. Um minuto de silêncio. Vamos fazer um minuto de silêncio. Tem toda a razão. Muito obrigado. Este minuto de silêncio foi relativo aos 2 votos de pesar que acabamos de aprovar. Temos agora um projeto de resolução do PAR, de que falei no princípio desta reunião, a quando da agenda, deslocação do Presidente da República a Moçambique. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Também ninguém. Foi aprovado por unanimidade. Estão em aprovação os diários da Assembleia da República, primeira série, números 8 a 15, respeitantes às reuniões plenárias da terceira sessão legislativa, 14ª legislatura, realizadas entre o dia 7 e o dia 22 de outubro de 2021. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E temos ainda a senhora Secretária Maria de Luz Rosinha. Temos mais uma votação para fazer. Portanto, da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, para que possamos votar o parecer no sentido de autorizar o Sr. Presidente da Assembleia da República, Eduardo Luís Barreto de Ferro Rodrigues, a prestar declarações por escrito como ofendido no âmbito dos autos em referência. Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E assim terminamos esta sessão da Comissão Permanente. Sr. Presidente, apenas para registrar a minha presença, apesar do quórum eletrónico não ter funcionado. Muito obrigado. Muito bem. Fica registado. Terminamos assim esta sessão da Comissão Permanente. Tudo indica que seja a última, nunca se sabe. Há muitas dificuldades ainda pela frente até à eleição do novo Parlamento, mas esperemos que seja efetivamente a última sessão e espero que todos tenham uma boa campanha eleitoral e que tenham um ano muito feliz e mesmo 4 anos muito felizes daqui até 2026. Muito obrigado a todos e boa sorte. Muito obrigado.